Olá, está começando Diversidade, parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, um espaço de troca entre a sociedade e a psicologia. Hoje nosso assunto é moradia. Tratado como sonho por um programa governamental paulista, a moradia, na verdade, é um dos mais elementares direitos do homem e um dos mais negados às grandes maiorias. Seja por programas ultrapassados ou por boas políticas descontinuadas, o poder público não consegue responder às necessidades da população. Um problema que se transformou em uma bola de neve. E a psicologia pode ajudar a lançar um novo olhar para um antigo problema. Diversidade hoje traz para você, nas grandes cidades, as alternativas para trazer de volta a população para a região central. O urbanista João Whittaker vai além da habitação e fala sobre a criação de habitats. A opinião do psicólogo Pedro Pontual sobre a participação dos psicólogos na criação de políticas públicas de habitação. Moradia assistida, uma chance para a reinserção social de pacientes com transtornos mentais, quando a casa abre as portas para um novo mundo. Para falar de moradia, vamos começar nas ruas. Diversidade foi ouvir da população. Afinal, o que é morar bem? Num bairro nobre, numa boa casa, mas isso aí é só para quem tem um salário digno, né? Morar bem, eu acho que é no interior. Talvez um lugar tranquilo, um lugar sem violência. Morar confortável. As mínimas condições de higiene. Morar junto com as pessoas que eu gosto. É ter segurança, uma boa vizinhança. Morar num bairro bom, tendo residência própria. Ter uma casa própria, um carro na garagem. Acho que uma casa boa com tudo em casa, não? Morar bem é morar num bairro bem agradável, bastante arborizado, com pouco barulho, com muitos dispositivos tipo lojas, supermercados. Não necessariamente um lugar chique, caro, mas que seja legal para você, sua família. É ter um lar bem, né, com dignidade, ser respeitado pela sociedade. Para mim é isso. Eu acho que morar bem é você estar feliz com a tua família, estar bem com você mesmo, em qualquer lugar. Isso é morar bem. Para comentar essas respostas, Diversidade convidou o psicólogo Leandro Neves. Leandro é psicólogo com mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté. É pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas de Praxis Contemporâneas e professor da Universidade Federal de Roraima. Morar bem, né, como a senhora ali falou, é ser feliz, mas ter um lar onde que possa acomodar todas as pessoas, ter um padrão mínimo de habitabilidade. Né? E o que é esse padrão mínimo de habitabilidade? É você ter um número de cômodos suficiente para o número de pessoas na família, é você ter equipamentos urbanos, escola, creche, hospital, é você ter uma rede de serviços, ou seja, comércio próximo. Um sujeito que mora numa habitação precária e ele fala que mora bem, eu desconfio disso, né? Porque morar é uma extensão do corpo, a habitação é uma extensão do corpo. E se você não tem esses padrões mínimos de habitabilidade, provavelmente nesse lar há promiscuidade, né? É difícil se manter uma condição de higiene, e um morar mal, por consequência, seria isso, essa ausência de habitabilidade, que é no caso dos conjuntos habitacionais hoje construídos, se pode dizer que as pessoas moram mal, porque é uma favela edificada, não há uma rede de sociabilidade. Podemos dar como exemplo o Singapura, né, que é um conjunto de São Paulo, que foi construído no governo, no prefeito Maluf, e a intenção do Singapura era o quê? Que essas casas, né, removessem as pessoas da favela para essas casas, mas não houve um pós-gerenciamento disso. E então as pessoas, mesmo elas estando felizes, porque eles estavam morando em uma casa própria, edificada, mas os padrões de habitabilidade não foram respeitados. Então, com o tempo, começou a degradação do local. Então, isso é morar mal. São Paulo não pode ser considerada uma cidade justa com sua população mais carente. Expulsa do centro da cidade, ela foi deslocada gradativamente para a periferia da cidade.
longe das oportunidades e da infraestrutura da região central. Mas uma cidade pode prescindir de seus moradores? Segundo o último censo do IBGE, 10 milhões de pessoas vivem em São Paulo. Numa cidade desse tamanho, o problema da habitação é um tema constante, tanto nas regiões pouco atendidas pelo poder público, quanto naquelas com maior infraestrutura. Mas e quanto àqueles que fazem dos espaços públicos a sua casa? Uma pesquisa realizada pela FIP em 2003 revelou que São Paulo possui cerca de 10 mil moradores de rua, sendo que 53% desse total se encontram no centro da cidade. A população de rua geralmente procura os lugares para viver que são melhores para se viver. O centro tem essas duas características. De um lado, de ter uma rede de apoio e de outro, de fornecer material para reciclagem. Quem inventou a reciclagem na cidade de São Paulo foi a população de rua, que hoje se organiza em cooperativas, que são iniciativas muito interessantes e que de fato promovem uma grande parcela da reciclagem na cidade. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo começou a construir as chamadas rampas anti-mendigo. Combatida por muitos, essa política excludente e discriminatória está muito longe de ser um exemplo de política pública. No outro lado da balança estão os albergues que atendem os moradores de rua da cidade. O Boracé é um desses espaços. Aqui, o morador de rua pode dormir, se alimentar, além de participar de oficinas educativas. Albergues como o Boracé funcionam como um primeiro apoio para que o morador consiga a estabilidade necessária para sair da rua. 48% da população de rua obtém renda através da catação de material reciclável, e o Boracé também contribui para este trabalho. Aqui a gente fecha com papelão a 35 centavos e no depósito ele está à base de 20, 22. O misto a gente fecha com 18 e no depósito está 5 centavos. O papel branco 55, no depósito está 25, 30 centavos. E a PET, que eles pagam 15 centavos, aqui está 1,25 quilo. Então quer dizer que a oportunidade para a gente é grande. É grande da gente tentar melhorar a vida da gente, a situação que a gente vive. Se é no centro da cidade que há maior oferta de material para reciclagem, infraestrutura e emprego, nada mais natural que o centro seja o lugar onde a população de baixa renda deseja morar. Mas o que acaba acontecendo é o contrário, um esvaziamento cada vez maior dessa região. Nós estamos com a população avançando sobre áreas ambientalmente frágeis. Então, os contrafortes da Cantareira, que é uma área de preservação, a área de proteção dos mananciais, que só a bacia da Billings e da Guarapiranga estão com mais de 1,5 milhão de habitantes, numa área que deveria estar coberta de mata, né, porque é de onde vem a água, grande parte da água que a metrópole bebe. Enquanto isso, São Paulo conta com cerca de 600 mil unidades de imóveis vazios, a maioria no centro da cidade. Só a região da Sé concentra 20% deste total. E isso é caro, porque se você pensar que toda a infraestrutura que você tem no centro da cidade foi financiada por toda a sociedade ao longo da sua história, e que na periferia você não tem essa infraestrutura, isso custa dinheiro novo aos cofres públicos, existe uma absoluta irracionalidade, né, no fato desse centro estar com ociosidade. Por constatar esta situação na prática, a população de baixa renda tem cada vez mais reivindicado políticas públicas de habitação no centro de São Paulo. Um dos movimentos populares que reivindica políticas públicas na área da habitação é o movimento dos sem-teto do centro. A ocupação de prédios públicos no centro da cidade é uma forma de cobrar das autoridades o direito à moradia. O edifício Prestes Maia é um exemplo disso. Ele foi ocupado em novembro de 2002 e vivem aqui atualmente mais de 400 famílias. O movimento, a gente já conseguiu, depois dessas ocupações todas, a gente já conseguiu um prédio ali na Brigadeiro Tobias, que foi reformado pelo sistema PAR, pela Caixa Econômica, e a gente já tem 84 famílias morando, mas quer dizer, já estão financiando sua própria moradia. É isso que a nossa luta aqui no centro é para isso. A gente não quer morar de graça, a gente quer um projeto, uma política pública que dê essa condição de a gente morar aqui no centro. No Prestes Maia, há ex-moradores de rua que finalmente conseguiram um lugar para morar. Rosa e Antônio são exemplos dessa luta. Porque eu já passei na rua,
Não foi brincadeira, viu? Agora hoje, graças a Deus, eu tenho um teto. Eu posso falar assim, agora eu tenho onde morar. Agora eu tenho onde morar. Através da minha carrocinha, televisão, fogão, mesa, foi tudo ganhado na rua, através daquela carroça que eu comprei ela. Tudo. Nós ganhamos todos isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tudo trazido da rua para aqui. Se está numa periferia, não vai encontrar essa oportunidade, é verdade ou não é? Há 30 anos os planos falam em trazer moradia para o centro da cidade. São 30 anos que governo atrás de governo tem um discurso, que é o discurso da moradia no centro. E há 30 anos os governos fazem uma prática que contraria esse discurso. Para continuar nesse mesmo recorte do tema, a psicóloga Graça Marquina Gonçalves conversa com João Sete Whittaker. Whittaker é arquiteto e economista. Sua formação ainda inclui o mestrado em Ciências Políticas e o doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas na FAO. O tema de sua tese é bem sugestivo para o nosso programa: São Paulo, o mito da cidade global. É professor dos programas de pós-graduação da FAUSP e da FAO Mackenzie. Whittaker nos fala sobre uma visão mais ampla, onde a casa em si é parte de um habitat, onde uma moradia digna é apenas um dos direitos que o cidadão deve receber do Estado. Oi, João. Você sabe que para nós da psicologia, falar da moradia, falar da habitação é importante porque isso fala muito do vínculo do indivíduo com o seu espaço. E a gente sabe que esse vínculo se revela de várias maneiras e, por sua vez, o espaço que ele ocupa vai falar, né, das possibilidades de vivência dele. Então, a gente olha assim com cuidado essa questão de como o indivíduo ocupa espaço, como é que ele se relaciona com a moradia, com a habitação. E, nesse sentido, é importante para a gente entender como é que é a questão da moradia quando você pensa não no lugarzinho de cada indivíduo, mas quando você pensa a inserção desse lugarzinho num espaço maior, no espaço da cidade. E me parece que tem várias questões da cidade que seria importante a gente entender, principalmente uma cidade como São Paulo. O que você diz sobre isso? Bom, na verdade, a cidade de São Paulo e todas as grandes cidades brasileiras são um reflexo da sociedade brasileira. A cidade capitalista em geral, não só brasileira, é uma cidade desigual, como o sistema capitalista sempre foi. Com a industrialização é um processo, um fenômeno urbano, né? Então o Brasil, com a sua industrialização acelerada, sofreu uma urbanização muito rápida e, por ser uma industrialização desigual, que se baseou nos baixos salários, na oferta de uma mão de obra com baixíssimos salários, isso se refletiu também na produção do espaço. Então a cidade brasileira é uma cidade marcada estruturalmente falando e historicamente falando pela produção de desigualdades. Portanto, o resultado disso é que, quer dizer, antes do resultado, já na cidade cafeeira, que era o centro da produção econômica brasileira, no passagem do século retrasado para o passado, as cidades já eram segregadoras, porque lá se dava o comando da economia cafeeira e já se dava um jeito de colocar o pouco de população pobre que tinha para as periferias, para os morros. Foi quando surgiram inclusive as favelas no Rio de Janeiro. O urbanismo já naquela época, os planos, as políticas urbanas já eram voltadas apenas para a cidade das classes privilegiadas, das classes dominantes. Com a industrialização e principalmente com o surto industrializante dos anos 50 e 60, que foi muito desigual do ponto de vista da distribuição da renda, isso também se reverteu no processo de urbanização. Nós tivemos um enorme crescimento populacional e as cidades brasileiras hoje, os grandes centros urbanos, têm em média cerca de 50% da sua população que vive na informalidade urbana, o que significa dizer que vive ou em favelas, ou em loteamentos clandestinos, ou em cortiços, sendo que os loteamentos clandestinos foram uma forma de urbanização característica dos anos 60 e 70, em que pessoas inescrupulosas iam loteando as periferias das cidades e vendendo títulos fajutos para a população de nordestinos que vinha aqui trabalhar nas grandes cidades. Então essas características acabam assim, na verdade, criando espaços ocupados de formas diferentes, né? Possibilidade de acesso ou não,
formas de convivência diferentes, né? O que você observa disso no que você estuda, no que você investiga sobre isso? A cidade, a produção da cidade se dá essencialmente pela oferta pública de infraestrutura urbana. Isso é que determina a valorização, inclusive, e o acesso à cidade. Portanto, a cidade ela é dividida muito claramente naquela cidade para a qual existem leis e para a qual existe uma infraestrutura satisfatória de transportes, principalmente, de acesso ao trabalho, de mobilidade, de acesso às áreas de lazer e oferta de equipamentos. Enquanto que a maior parte da cidade, que é a cidade excluída, ela carece justamente de uma oferta de infraestrutura. Então, se a gente for comparar uma Avenida Juscelino Kubitschek, que tem 4 faixas de cada lado e que permanentemente recebe investimentos públicos para sua melhoria, a gente for comparar com a 4 quilômetros dali a estrada do Moimirim, que é onde se dá a conexão de toda a zona sul da cidade com a cidade formal e que é uma estradinha que passa um ônibus que vai, outro que vem, que tem problemas de atropelamento de criança, porque falta um farol para atravessar na frente da escola. Então, essa população que fica excluída, ela não recebe nenhuma forma de intervenção do Estado, exceto, eventualmente, a intervenção policial. Mas, fora isso, não tem equipamentos, não tem infraestrutura de transporte. Então, é uma população que se fica excluída do ponto de vista do acesso à cidade, leva, em média, em São Paulo, 4 horas por dia são perdidos no transporte público de péssima qualidade, e que, além do mais, nos seus espaços de vida, não tem os equipamentos e as políticas públicas para garantir uma qualidade. A gente chama o conceito de habitat, que é um conceito mais amplo do que apenas a casa, é justamente no sentido que você estava falando, quer dizer, é o sentido que você tem a casa e tudo aquilo que urbanisticamente qualifica a vida da pessoa. A praça, a área de lazer, a possibilidade de ter um espaço com qualidade, a possibilidade de ter equipamentos, de ter comércio. No Brasil isso não existe. A cidade na periferia ela é um dormitório, conjuntos habitacionais feitos na década de 70 em que só se dorme, não se faz mais nada, pouquíssimos equipamentos e um abandono da política pública. Quando chega uma política isolada, faz lá um postinho de saúde, um campo de futebol, ela não é suficiente para atender a carência enorme que se tem de conexão de todos esses elementos urbanos que trazem a reconstrução do tecido social e dão qualidade de vida. Então ele acaba sendo muito rapidamente deteriorado. E como você tem um vazio institucional, você também tem uma facilitação para a tomada de poder do crime organizado, que nas regiões mais periféricas se beneficia da ausência institucional do Estado para poder fazer o seu próprio poder. Então, João, o que você está dizendo é que, na verdade, as políticas existentes, elas não pensam o que você falou que é o habitat. Elas pensam, eventualmente, alguns fragmentos disso e pensam um pouco, programam um pouco, projetam um pouco esse habitat, né? E aí dá até para dizer que essa questão da ocupação do espaço, da moradia, acaba batendo ou aumentando, ou exacerbando até outros problemas, ou até criando problemas que você falou, da insegurança, da violência, da possibilidade mesmo de ter os direitos básicos atendidos, né, da própria concepção do sujeito, né, se perceber como cidadão, como pertencente àquela cidade, né. O que as políticas têm feito? Quer dizer, é por aí mesmo, as políticas têm cuidado pouco dessa concepção de habitat? A gente pode dizer isso? Com certeza. A política urbanística, que é de fazer infraestrutura urbana, vamos dizer assim, ela não só ela tem contribuído, como ela foi e vem sendo desestruturadora do espaço urbano. Uma política que só pensou na cidade de São Paulo no transporte por carro, em vez de pensar no transporte público de massa, criou uma espécie de um recorte da cidade que, por exemplo, deixou o centro da cidade com um amontoado de ilhas que são inacessíveis e um tecido urbano recortado por avenidas expressas que levam os carros para os lugares onde as pessoas que têm carro queiram ir. Na periferia, na verdade, o que a gente tem é uma espécie de uma somatória de políticas que são segmentadas, que são competitivas, que são determinadas por interesses individuais, de projetos políticos pessoais de cada secretaria, de cada setor, que acabam não tendo uma política concatenada. E a questão é que a vida urbana com qualidade só se dá com uma concatenação das políticas públicas. Eu tenho que ter ao mesmo tempo saúde, eu tenho que ter ao mesmo tempo acesso à escola, eu tenho que ter ao mesmo tempo um espaço urbano agradável, eu tenho que ter ao mesmo tempo transporte, ao mesmo tempo eu tenho que ter o comércio. Então, como as políticas são muito segmentadas, elas não conseguem resolver. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma política que é interessante, abrir as escolas no fim de semana. Isso é muito importante, porque a população recupera o valor daquele equipamento
atendimento comunitário e tal. Mas se for só isso e não tiver um comércio que reacenda as dinâmicas de vida comercial urbana daquela área, se não tiver uma política educacional que faça que a escola não só no fim de semana, durante a semana, pague salários bons para os professores, enfim, tudo isso vai somando numa perspectiva de exclusão, de segregação, de que o professor o Lúcio Kovarik já chamou de espoliação urbana. A verdade é que, do ponto de vista individual, a falta, por exemplo, de regulamentação e de política urbana que dê uma qualidade até às edificações construtivas, também gera uma enorme precariedade nas formas de habitar. Então existe uma espécie de uma densidade urbana muito grande, muita gente morando, famílias que moram juntos, que vão se amontoando literalmente nas casas que vão fazendo e que acabam gerando uma precariedade habitacional muito grande, que também é causadora de muitas complicações do ponto de vista da interação social, das relações humanas que acontecem nesse período. É importante a gente entender também que, a respeito das políticas públicas, historicamente, a política habitacional brasileira foi a não política habitacional. Quer dizer, já que a industrialização brasileira era de manutenção de baixos salários, a melhor forma de eu manter baixos salários do ponto de vista da habitação era não encarecer com uma política habitacional consistente. É por isso que as nossas cidades têm essa cara do feito à mão, da autoconstrução, do tijolinho que é colocado com a espera de ferro e o mutirão no fim de semana para fazer a laje do amigo na casa ao lado. Uma vez eu tive uma discussão com o secretário de Finanças que me falava assim: mas se eu tiver 10 bilhões de reais, eu resolvo o problema da habitação da noite para o dia? E eu falei para ele: não resolve. Porque uma pessoa que mora numa favela em área de risco demanda uma solução técnica diferente de uma pessoa que mora numa favela numa situação já consolidada, que é diferente de um morador embaixo de um viaduto, que também é diferente de um morador de cortiço, que também é diferente daquele que mora no loteamento. Então as realidades precisam de políticas diversificadas. Na última gestão aqui nós tivemos uma diversificação aqui em São Paulo das políticas públicas, ou seja, tanto se fez a continuação do Singapura, que não deixa de ser uma produção de casa, quanto se fez mutirão, quanto se fez política emergencial para a situação de risco. Então o que precisa é uma diversificação das políticas habitacionais e uma junção dessas políticas intersetorial com todas as outras políticas em geral, de saúde, de educação, enfim, as políticas de infraestrutura urbana. Obrigada, João. Obrigado a você. E a psicologia em tudo isso? Quem fala sobre a participação do psicólogo na construção de políticas de habitação que pensem além da quantidade de concreto empreendida é Pedro Pontual. Pontual é psicólogo com mestrado e doutorado em educação pela PUC São Paulo. Trabalha como co-coordenador da Escola de Cidadania do Instituto Polis. É presidente do Conselho de Educação de Adultos para a América Latina e membro do Conselho Consultivo do PGU, Programa de Gestão Urbana da ONU da região América Latina e Caribe. Pesquisador, Pedro Pontual atua na Unitrabalho e no IEE da PUC São Paulo, na área de avaliação de programas sociais. O ambiente urbano, ele tem uma influência direta sobre os vínculos que nós estabelecemos com os nossos semelhantes no território. Se nós pensarmos que a grande maioria da população das nossas cidades hoje vive em condições de exclusão, de segregação, de discriminação, né, gerando consequências, como consequências, né, o que a gente tem visto aí, o despejo massivo de pessoas do lugar onde estão habitando, na maior parte de terrenos irregulares, a sua segregação, muitas vezes em conjuntos habitacionais, desprovidos de qualquer infraestrutura urbana, esse tipo de situação tem provocado a deterioração, né, de muitas das relações sociais, dos laços de convivência entre as pessoas. Portanto, eu penso que a questão da moradia na cidade tem que ser entendida dentro de um conceito mais amplo, que é a da criação de um habitat urbano. Né? Um habitat urbano que seja capaz de prover não só a casa ou o conjunto residencial, mas prover todas as condições, né, de direito à educação, direito à saúde, direito ao saneamento ambiental, direito à cultura, ao lazer, que façam de fato daquele espaço um espaço de habitabilidade justa, né, e saudável para as pessoas.
Ora, para construir isto, é preciso desenvolver justamente relações, né, de solidariedade, relações, né, que têm que ver com a organização da vida coletiva, relações que permitam que as pessoas se apropriem efetivamente do espaço público. E é aí que eu penso que entra a atuação do psicólogo, obviamente que dentro de uma equipe interdisciplinar. A nossa experiência tem sido de trabalhar as políticas públicas relativas à moradia a partir da sociedade civil, né, da constituição dos movimentos sociais que lutam por esse direito, onde os profissionais, tanto psicólogos, urbanistas, sociólogos, trabalhadores sociais de um modo geral, constituem uma equipe interdisciplinar para trabalhar a construção, né, de ações integradas visando construir estes espaços urbanos, né, valorizando sobretudo as experiências de produção social, né, nesse caso principalmente da moradia, e principalmente as experiências autogestionárias, como tem sido a prática dos mutirões, das várias formas de organização familiar e coletiva na produção social de moradia. Por muito tempo, o lar de muitas pessoas com transtornos mentais foi o hospital psiquiátrico. Com a lei antimanicomial, esses pacientes que eram isolados do convívio social começaram a ser reintegrados à vida comum. Uma das possibilidades para essa reinserção é a moradia assistida, que o Ministério da Saúde promove através do programa De Volta para Casa, o que, aliás, foi um dos temas do Banco Social de Serviços em Psicologia. Conheça uma dessas casas que levou a vida de seus moradores muito além das quatro paredes. A psicóloga Maura Filholia é a coordenadora do projeto Moradia Assistida na cidade de São Paulo. Nesta casa, no bairro da Lapa, vivem atualmente 8 mulheres que antes moravam no Hospital Psiquiátrico Charcot. Depois de muitos anos, é a primeira oportunidade que elas têm de assumir responsabilidades e de ter um lar. Toda semana tem uma assembleia, sempre às segundas-feiras, e daí as moradoras, as cuidadoras do dia e a coordenadora. Daí discute-se todos os problemas que foi da semana e combina-se quem vai lavar a louça, quem vai varrer a casa, né, quem vai fazer o almoço, quem vai fazer o jantar. Daí a gente fecha as tarefas, né, da semana. Agora, com essa divisão de tarefas, elas estão se apropriando de algumas coisas, né? Por mais que ainda seja difícil, por mais que ainda seja lento ou seja deficitário o trabalho que elas fazem, já dá para perceber uma mudança, dá para perceber um engajamento, né? Uma concentração. Então elas estão se dedicando mais às tarefas da casa e se dedicando mais a si próprias. O diferencial é a questão da inclusão. Eu acho toda a proposta de reforma da saúde mental, de ampliação da saúde mental, do tratamento aberto, não é condizente com o tratamento fechado, né, com a hospitalização. E no caso daqueles que estão morando em hospitais, né, que são aqueles os moradores são os considerados há mais de 2 anos de internação, já não é mais nem a questão do tratamento, é a própria questão mesmo da moradia. Segundo Maura, a questão da moradia é fundamental, não apenas para um bom tratamento terapêutico, mas para o resgate da cidadania dos pacientes. No caso da residência terapêutica e o projeto De Volta para Casa, que está voltado para a retirada desses moradores dos hospitais, ele é até um passo para poder viabilizar um tratamento aberto que aí ocorre nas unidades de saúde mental da região. Então a pessoa poder residir numa casa, numa comunidade, aí as unidades de saúde tratar dos seus problemas, saúde geral, saúde mental, poder cuidar da casa, circular na cidade. Então é básico até para um tratamento terapêutico propriamente dito, o resgate da cidadania dessas pessoas. Maura trabalha na coordenação do projeto, orienta as acompanhantes comunitárias, participa das assembleias, gerencia questões administrativas e financeiras. Mas para ela, a experiência do trabalho com a moradia assistida traz um diferencial para a atividade do psicólogo.
que eu não sou propriamente a psicóloga, eu sou, né, a psicóloga que está atendendo, eu sou a coordenadora, eu estou num contato, eu sou uma pessoa que convive, e o cuidado, né, questão do cuidado, de um outro tipo de cuidado no dia a dia, no cotidiano, dos problemas, das questões sociais, das famílias, é um aprendizado assim constante no contato com as pessoas, quer dizer, aqui elas não são pacientes, não são as minhas pacientes que eu venho visitar na residência, elas são as moradoras e que eu ajudo, auxilio e coordeno o funcionamento desta residência. É muito especial poder estar fazendo parte deste projeto, poder estar junto com elas reconstruindo esta inclusão, este retorno que eu falo à vida social, de convívio, de existência humana. Aqui é muito bom. Aqui eu nunca morei num canto tão bom que nem aqui. Aqui é maravilhoso. E é isso, Diversidade fica por aqui. Dia 15 de dezembro estamos de volta para falar sobre a formação dos psicólogos. Espero você. Até lá. Thank you.